Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Saúde Videocast. E se você quer ficar por dentro das tendências da enfermagem, inovações, novas tecnologias, fiquem ligados. E hoje temos uma convidada super especial, certo, Rude? Isso mesmo, mas antes, vai o recado, dica bem importante. Todas as informações aqui do podcast são bastante relevantes para nós e para a comunidade. Então segue as nossas redes sociais e compartilha com todo mundo. Isso mesmo. Então hoje a gente tem a honra de receber nossa professora, que abrilhanta as nossas salas de aulas aqui da Unisul, professora Cláudia Moraes, que ao longo da sua trajetória vem contribuindo significativamente com pesquisas, com a comunidade acadêmica e com muitas coisas que a gente vai saber mais hoje, certo? Certo. Isso mesmo. E além de tudo isso, né, não basta somente a vida acadêmica, ela também tem um toque de incentivar os alunos, né, os profissionais da área de enfermagem a também empreender. E isso é um assunto bastante atual e ela vai falar bastante disso aqui com a gente também. Isso mesmo, professora. Então pode se apresentar, por gentileza, contar um pouquinho da sua trajetória profissional? Muito bem, meu nome é Cláudia Moraes, eu sou enfermeira, né, de carreira. Eu estou há 35 anos formada na minha profissão, me formei nos anos 80 e comecei a trabalhar nos anos 80, né? Então as coisas eram muito diferentes, né? E são muitas histórias que teria para contar assim, de toda a trajetória. Hoje não estou na assistência, eu estou aposentada da assistência e estou há 25 anos na docência, no ensino superior, né? E em todas as áreas, super bem realizada e encontrada na minha profissão, né? E eu não sei se falo ou se não falo, mas eu acho que todo mundo consegue chegar até onde quiser chegar quando tem um objetivo, né? E em qualquer profissão, né? Eu acho que você pode crescer, você pode chegar em qualquer lugar que você deseja, tanto financeiramente quanto profissionalmente, se você tem um objetivo e você chega lá. Perfeito. Então, minha vida é essa. Ótimo. Já começamos muito bem, né? Com uma dica bem valiosa para todo mundo que vai assistir o podcast. Com certeza. E o que motivou? O que trouxe você para a área da enfermagem? Consegue compartilhar isso com a gente? Eu acho interessante essa pergunta, porque é a primeira pergunta que eu faço na sala de aula, assim, por que o aluno escolheu fazer enfermagem? Então, por que eu escolhi? E a maioria das respostas que a gente ouve, inclusive a minha, né? São todas iguais, né? Então, a minha eu fui bem influenciada por colegas, por amigas que faziam enfermagem e eu sempre quis área da saúde, sempre quis cuidar de pessoas, sempre quis trabalhar com saúde, mas eu queria alguma coisa diferente, eu queria chegar até onde pudesse chegar na área da saúde, não ficar só naquele básicozão, assim, eu vou até onde eu posso chegar. Né? E isso foi um dos motivos que eu fiz mestrado e doutorado, e também numa área totalmente inusitada para a enfermagem, que normalmente os enfermeiros não fazem doutorado onde eu fiz, nem mestrado onde eu fiz, né? Mas teve o seu porquê. Uhum. Então, acho que a minha escolha foi porque eu fui, né? Tive as amigas que fizeram enfermagem e é uma área que lidava com pessoas e eu gosto de lidar com pessoas, gosto muito de lidar com pessoas. E acho que essa foi a minha maior motivação, né? Então, eu morava em República com outras colegas que também faziam enfermagem, e aí isso me motivou bastante. Deve ser uma realidade bem gostosa, né? Ter essa vivência junto com outros colegas, estudando muito. Né, o assunto. Isso deve ser bem interessante muito também. Muito legal, muito bacana. E sempre me realizei na primeira fase, segunda fase, tudo era lindo, tudo era maravilhoso. Eu queria cada vez mais e eu parei só no fim mesmo. Muito bom. Então, e você pode contar um pouquinho mais sobre alguns desafios ou momentos marcantes durante a tua trajetória? Tenho muitos. Mas eu vou abreviar bastante, né? Então, um dos momentos marcantes foi o meu primeiro emprego na área da enfermagem, né? Então, eu queria muito o primeiro emprego, ele logo apareceu, né? E aí, um grande desafio. Eu fui trabalhar numa área que eu nunca quis trabalhar, que eu sempre tive muito medo, que eu nunca quis trabalhar, achava que eu não tinha capacidade para aquilo. E a vida me colocou nessa área, né? Que foi emergência e UTI. E eu me aposentei na emergência, né? E na UTI. Então, passei 32 anos trabalhando sempre nessa área, né? E foi interessante, porque era uma área que eu não tinha muito conhecimento. Então, eu fui atrás e estudei. Por isso que eu acho que mesmo que você não tenha o conhecimento em sala de aula, isso pouco importa.
né? Importa que quando você se forma, isso em qualquer profissão, que você busca aquilo que te falta, né? Aquilo que você precisa, isso é no dia a dia. Né? Então, eu acho que qualquer profissão é sempre a mesma coisa. A sala de aula te dá o norte, te dá o guia, te dá as informações, te dá as referências, mas a tua busca por aquilo que você quer a mais, né? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal tua. Por isso que eu digo assim, você chega até onde você quiser e não tem limite para chegar a lugar algum, né? Quando você busca aquilo que você quer e estuda para isso. Então, esse foi um desafio meu, entrar numa área que eu não tinha muito preparo na vida acadêmica, né? Não tinha, assim, profundas imersões, emergências ou em UTI, né? E fui trabalhar a vida inteira em UTI. Isso foi um grande diferencial para mim, assim, né? Mas por que me escolheram? Porque viram que eu tinha potencial. E na hora, lógico que eu chorei, não quis, tal, né? Mas alguém viu que tinha potencial, né? E eu sempre gostei, uma coisa que eu sempre gostei, que me motiva, são desafios, né? Então, tem um desafio, esse é meu, né? E na hora tu fica assustada, mas ele é, para mim, uma mola propulsora, sabe? Então, pisa em cima dessa mola e você vai, né? Outro desafio foi quando eu decidi, ainda depois de uns 10 anos de formada, que eu queria fazer mestrado. Eu decidi, da noite para o dia, que eu queria participar da formação de outros profissionais da minha área. Então, decidi fazer mestrado, fiz mestrado em neurociência e neurofisiologia. É uma área, assim, que não é muito habitual, né, da minha profissão. Eu quis abrir um leque. Eu disse, eu quero abrir esse leque um pouco mais, quero me aprofundar um pouco mais. E depois o doutorado na farmacologia. Então, decidindo fazer, né, continuar meus estudos e doutorado em farmacologia também, porque eu queria reforçar um pouco mais a fundamentação do cuidado na assistência, né, que é o nosso papel enquanto enfermeira, é cuidar, né? Mas eu queria cuidar de forma diferenciada, tendo muito mais base científica na fisiologia, que é o corpo humano, né, o funcionamento, e na farmacologia, que são os fármacos que se usam. Então, para mim, ficou mais fácil e destacou, talvez, um pouco mais a minha parte profissional, porque eu tinha como me fundamentar melhor, né, discutir melhor, interagir melhor com outros profissionais, que a gente interage, né. Isso foram, assim, grandes destaques, assim, na minha vida, né. E todas as histórias que a gente vive na assistência, que são muito interessantes. E são histórias, né, que às vezes eu conto para os alunos, parecem ser histórias hoje, mas foram vivências que serviram, né, na época para melhorar a qualidade do meu trabalho. Né? Então, para humanizar o trabalho, para olhar, ter um outro olhar às vezes, né? Então, tudo que acontece são histórias hoje que eu conto para os alunos, mas são vivências que eu tive e que elas, de uma forma ou de outra, elas modificaram o meu modo de agir enquanto enfermeiro, né? Enriqueceram. Acho que tem muitas histórias. Imagina, mas muito interessante na tua trajetória entender um fator em comum, que é se pôr num local desconhecido, se estar aberto ao risco. E na faculdade, eu vejo como às vezes a gente entra apegado a um conceito, a uma vertente, a um direcionamento, e se priva de experimentar coisas novas, e se priva de conseguir evoluir, conseguir descobrir algo que não sabia que gostava e seguir carreira, como você mesmo seguiu carreira, numa área onde não era o teu intuito inicial, mas que deu super certo e foram 30 gloriosos anos de carreira. A gente às vezes vê uma dificuldade e recua na dificuldade, e isso é complicado. Eu tive as minhas dificuldades, que eu achava que eram dificuldades, mas que eram de novo molas propulsoras, né? Enquanto eu estava dentro de um hospital, por exemplo, eles às vezes me mudavam de setor em setor. Aí um dia eu disse, mas por que estão me mudando tanto de setor? Qual é o meu problema? Aí a resposta do diretor foi, não é um problema. Você, para ser gerente de enfermagem, que era o cargo mais alto do hospital, você precisa conhecer todos os setores. E eu achando que era um castigo. E não era, né? Era uma promoção, a mais alta que tinha, né? Que incrível. Então, cheguei a gerente de enfermagem em 2 hospitais. Né? Então, é o que, dentro de uma instituição de saúde, é o cargo mais alto que tem para enfermeiro, né? Então, você lida com gerencia toda a equipe hospitalar, né? Então, é bacana. Então, uma grande responsabilidade. E conhecimento também, né? Com Até certeza. Você vê a gestão como uma outra forma, né? Então, às vezes, você tem um olhar de você reprovar algumas atitudes de um gestor, e quando você vai ser gestor, as atitudes são estas, né? Então, às vezes, não tem como você fazer diferente, né?
Sim. Perfeito. Muito legal, né, Isa? Acho que o papo tá fluindo bem, a gente tá aproveitando e olha, eu não sei você, mas eu tô aprendendo pra caramba. Uma questão que eu acho que faz sentido a gente comentar agora também, aproveitando esse gancho, né, que envolve esses desafios. Tem uma frase que eu vejo por aí rodando na internet que diz que a fé e o medo são duas coisas que não são palpáveis, né? A gente não vê, a gente não toca. Sim. E só depende de uma escolha, né? De uma decisão. Sim. Então, eu acho que traz muito essa reflexão, essa dica, Com essa certeza. vivência, essa experiência de vida que você traz pra gente. Porque entre fé e medo é só uma decisão. Sim. Então, eu opto ou pelo medo e acabo recuando, né? Exatamente. E é onde a gente, às vezes, acaba se limitando muito. Perdendo possibilidades. E perdendo oportunidades incríveis, né? E até mais à frente, como a gente está fazendo e vivendo hoje, essa oportunidade de contar essa história, essa vivência e passar isso para as pessoas também. Sim. Eu acho isso muito, muito fantástico. Então, né, agradeço já antecipando tudo por aqui, porque isso é bem legal. E vamos seguir com o nosso papo. Bora lá. Conectando com a tua experiência, né? Essa vivência principalmente de UTI, de frente ali do atendimento de emergência e urgência, você tem um artigo, né, recente, 2023, que fala a respeito do infarto agudo do miocárdio. Queria que você comentasse um pouquinho o que é essa enfermidade, essa doença, essa patologia, o que são as causas dela, enfim, como são os tratamentos e, se possível, colocar uma situação específica, algo que de repente marcou aí no teu atendimento, na tua atuação como profissional. E queremos saber um pouquinho disso. Eu trabalhei muito em UTI emergência, como eu falei, nos últimos anos, né, antes de me aposentar na assistência, eu trabalhei numa emergência cardiológica. Era uma emergência de referência do nosso estado, uma grande emergência, né? E esse artigo saiu de lá, né? Então, foi pensando em lá, os alunos tinham passado por lá, esse artigo saiu de lá. E o infarto hoje, ele é uma doença extremamente comum, né? Se pensava que o infarto ele vinha da idade, mais da idade avançada, né? Os idosos têm infarto, o idoso tem infarto. Hoje a gente vê jovens com 20 e poucos anos infartando, né? Então, isso é uma coisa que dá um alerta, né? E eu sempre digo que hoje a gente vive num mundo que é um mundo estressor. Ele é estressor, né? Então, se você não se cuidar, você vira uma pessoa estressada, né? Então, esse estresse, ele também é um fator que pode causar infarto, né? Então, a gente tem hoje muitas academias que usam muitos anabolizantes, eles também são extremamente perigosos, né? E tem um risco de infarto também. O estresse é altíssimo, fora a vida estressante que não te permite uma alimentação saudável, você come quando dá e come o que é possível comer naquele momento, né? Então, você não tem uma vida regrada, não dorme adequadamente, o período que você tem que dormir, né? Porque ou se estuda à noite ou se trabalha às noites, né? Então, você tem uma vida desregrada, né? Que fora o tipo, né, da alimentação, que é um fator de risco bem grande. Então, tem vários fatores. Então, não é mesmo a doença do idoso, porque o idoso, ele está em casa, aposentado e em repouso, né? Na maioria das vezes, ou fazendo alguma atividade, caminhando e tal. E o jovem não, o jovem está correndo atrás, né? Então, ele vive uma vida muito mais estressada e isso é muito mais um fator de risco. Então, existem vários fatores de risco, né, entre esses que eu citei. E sim, agora o infarto propriamente dito é uma oclusão de uma artéria coronária completamente ocluída, isso é um infarto, né? Fora isso, nós temos as anginas, que são os pré-infartos que a gente fala, né? Então, a angina seria aquela dor provocada por um esforço quando aumenta uma demanda, né, do teu organismo, mas aí você ainda supre de oxigênio o teu músculo cardíaco, só que de forma insuficiente, por isso que causa a dor, né, porque a oferta e demanda tá prejudicada, está em desequilíbrio. Então, é um digamos assim, né, é uma possibilidade de você um dia ter um infarto. É um aviso de que uma artéria coronária tua está parcialmente obstruída, e que se continuar desse modo, você vai obstruí-la totalmente. Sim. Então, às vezes, nesse momento, um dos tratamentos já é abrir essa artéria coronária, né? E parece que quando a gente fala, né, o termo infarto agudo do miocárdio, parece algo muito, na verdade, com baixo índice de frequência, né? De se ver esse tipo de doença nos hospitais. E pelas estatísticas parece que é algo bem comum. A segunda ou terceira doença mais prevalecente no Brasil. Olha só. Então, acho que é um recado que a gente pode estar também trazendo aqui, né, no podcast, no episódio, para realmente ter esse alerta, né, de que vale o cuidado, vale
esse ponto de autocuidado, na verdade. Muito. Né? Porque se tem essa prevalência toda essa incidência, esse volume alto de casos, deve ser algo bem crônico, né? Entre as 3 doenças que mais significam no país, nós temos o AVC, o infarto e acidentes automobilísticos, né? Nossa. São os 3 que sempre aparecem. E normalmente os motivos do AVC são os motivos do infarto, né? Então são muito semelhantes, né? Que é também uma obstrução de uma artéria, mas aí cerebral, né? Isso deve estar muito relacionado a sedentarismo, muito, diabetes, doenças que são crônicas. Sim. Mas principalmente alimentação, o estresse, nessa parte mais emocional. Muito grande. E a falta de atividade física, né? Então, quando a gente fala de atividade física, tem que cuidar, né? Porque às vezes a gente tem um maratonista, gente na academia infartando e morrendo, né? Uhum. Então, eu sempre digo assim, não existe atividade física de fim de semana. Ela pode ser regular, 15 a 20 minutos todos os dias, uma caminhada, né? Porque a de fim de semana, ela não é curativa, ela é realmente deletéria, né, para você, porque ela não vai te resolver nada. Você está dando super esforço para o teu organismo, que ele não está acostumado àquilo, né? Então, está dando uma exigência muito, muito grande e que não tem condições, né? É como botar um motor de Porsche num Fusca, não vai dar certo, né? Então... E referente aos protocolos e práticas baseadas em evidências, como que isso se aplica dentro do artigo que você escreveu, dentro da temática do IAM? Eu acho que não é só a temática do IAM, eu acho que prática baseada em evidência para mim, como se fosse uma linha mestra, né? E eu falo muito isso na sala de aula, não existe prática que não seja baseada em evidência, né? Até ia falar, existe uma palavra que a gente usava muito quando não tinha protocolos, quando não tinha bunda, não tinha nada, a gente usava muito rotina. Porque é rotina, funciona assim, a rotina é assim, a rotina é assim. Hoje, eu não consigo ouvir essa palavra rotina, que ela me dá uma aversão. Por quê? Porque o que é rotina? Não tem evidência para rotina. Rotinas são práticas que se fazem, né, que a gente chama de rotina, mas não é uma evidência. Alguém disse... Protocolos são evidências, bundas são evidências, pacote de cuidados são evidências, protocolos são evidências. Você não pode escrever um protocolo sem ter uma base científica para aquilo, né? Sem ter uma congregação que se reúna, como são, né, as diretrizes de infarto, as diretrizes de AVC, as diretrizes que a gente tem hoje. Existe uma comunidade que se reúne, discute isso, escreve isso, né? Então, quando alguém fala, lá na minha instituição é assim, eu disse, não, fala baixinho, não quero ouvir, porque isso não existe, né? Aqui é assim, lá é assado, é baseado em quê? Né? Então, a prática baseada em evidência, ou seja, aquilo que eu faço, está escrito em algum lugar, alguém fez, replicou e deu certo, né? E isso a gente passa para frente. Então, os artigos científicos, eles servem para isso, né? Que seja uma revisão, né? Quando você pega uma revisão, você faz uma revisão, busca as melhores evidências dos últimos 5 anos, isso é para melhorar. Olha, isso aqui existe sobre determinado tema, né? Tem um tema, busca as evidências para aquele tema, existe isso sobre aquele tema. Então, isso é o que tem que, né, delinear, tem que reger, tem que ser a linha mestra do teu cuidado. E a gente na enfermagem hoje procura fazer muito isso, prática baseada em evidência, porque ela dá segurança na assistência, ela dá eficácia, ela dá eficiência na tua assistência, né? Então, acho que a prática baseada em evidência tem que ser a linha mestra das coisas. Perfeito. A gente pode entender, então, a base começa com essa prática, né, baseado na ciência. Sim. E qual é o teu ponto de vista quanto aos aparatos tecnológicos? Como é que tu viu essa entrada de toda essa ferramenta tecnológica dentro dos hospitais, para o atendimento? Como que isso facilitou também o profissional de enfermagem a aumentar talvez a eficiência ou entregar um pouco mais de qualidade para aquele paciente que está chegando no hospital e ninguém nunca vai no hospital para fazer uma visita de bom grado. Então, nem comprar uma roupa no Pico Shopping. Exatamente. Né? Então, como que você viu essa parte da tecnologia dentro dos hospitais? Olha, eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar assustado, mas eu vou falar. É o seguinte, eu sou a pessoa que mais ama a tecnologia, né? Talvez eu não tenha toda a habilidade com toda a tecnologia,
quando eu estava nos anos 80, em que a gente teve a era tecnológica dentro da UTI. Começou na UTI, né? Na UTI que a gente teve todos os aparelhos, né? E quanto mais aparelho vinha, mais o olho brilhava, né? Eu queria entender como aquilo funcionava e o que ele fazia com o corpo do paciente, né? Como ele ventilava, o que acontecia na ventilação. Então, eu desvendava aquele aparelho para poder entender ele bem, para ele poder ajudar esse paciente, né? Então, eu sou a pessoa que mais ama a tecnologia, porque quando ela veio para ajudar. Ela fez, na época, uma coisa muito ruim, porque a gente visou muito a tecnologia e esqueceu o paciente. Então, a gente tem que cuidar que a tecnologia tem que ser uma ferramenta muito boa para mim, muito boa para com quem eu a uso, né? Na época, a gente, então, gostava muito dessas tecnologias, cada vez melhores tecnologias, elas facilitam muito a assistência, e não é facilitar a minha vida, elas melhoram a qualidade de vida do paciente, né? Então, isso é uma coisa bem boa. Mas a gente não pode se esquecer que atrás dessa máquina, atrás desse aparato tecnológico, tem um paciente, né? Eu acho que isso é a parte mais importante, né, que a gente tem que lembrar que mesmo que eu use um computador, mesmo que eu não tenho que ficar a manhã inteira no computador, eu tenho um paciente para cuidar. Perfeito. Então, a tecnologia deve ser muito boa, né? Deve ser uma aliada muito boa, mas que a gente não esqueça, né, dessa questão humana de você falar com o teu paciente, de você ouvir teu paciente, ouvir, principalmente ouvir, né, perguntar, ouvir. E eu sempre digo, o melhor profissional é aquele que colhe todas as informações e não precisa de nada complementar, porque ele entendeu o que o paciente precisa. Sim. Qualquer profissional da área da saúde, né? Eu sempre digo isso. Mas é uma tecnologia que facilita muito. Eu acho que essa ferramenta digital à beira do leito que a gente pode usar, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Imagina agregar, né? Imagina você estar ali falando com o teu paciente, já está vendo todos os exames ali na frente dele, já está podendo responder para ele, né? O que ele pergunta, e já está acrescentando informações daquele prontuário, né? Eu acho que isso é fantástico, né? Com toda certeza. A gente não tem ainda aqui a tecnologia à beira do leito, mas ela está chegando, e tem outras ferramentas tecnológicas que já chegaram, que são maravilhosas, realmente maravilhosas. Facilita muito a vida da pessoa, não precisa mais ficar embrulhando as seringas para mandar para esterilizar, para depois utilizar, né? Então, eu sou dessa época, né? Então, de reutilizar os mesmos instrumentos, né? A gente hoje tem muitas coisas melhores. Perfeito. E entendendo, então, já que eu já tiro isso como uma dica para os estudantes que estão no período de formação, prestes a entrar num ambiente profissional, queria saber o que você poderia, então, dizer a esses estudantes de dicas, além das várias que você já deu aqui para nós. Acho que são todas as dicas que eu dou em sala de aula, né? Mas uma dica fundamental, assim, se você quiser ser um profissional e quiser dar certo na tua área, depende da área, mas especificamente agora da nossa área, né? São as competências que o MEC coloca, né? Que é habilidade, conhecimento e atitude. A gente acha que só habilidade é o que eu preciso. A habilidade é um instrumento que me ajuda na assistência, né? Conhecimento, para mim, é o pé mais importante, né? Que a gente falou, prática baseada em evidência. Então, a habilidade, o conhecimento, ele é fundamental, né? Mas, hoje em dia, né, com tudo que a gente está vivendo e com, né, as novas ferramentas de gestão que a gente tem, é a atitude. Né? Então, acho que a atitude, porque, né, acho que a nossa profissão, ela é muito estigmatizada, porque ela é muito subordinada, sempre foi vista como muito subordinada a outras profissões, né? Então, ela veio desde as religiosas, tal, né? Temos pessoas de destaque, como Florence, por exemplo, foi uma pessoa de destaque, de grande destaque para a área da saúde, não só da enfermagem, né? Mas, como sempre foi uma profissão subordinada, ainda existem enfermeiros que se formam e que se postam como subordinados. Então, não é uma profissão, ela é uma profissão autônoma, não é subordinada, né? Então, a minha postura vai determinar exatamente quem eu sou. Se eu tenho postura, vai aparecer o meu conhecimento, vai aparecer a minha habilidade. Então, eu digo que a postura hoje, né, e o conhecimento são as ferramentas mais importantes para você dar certo em qualquer profissão. Acho que não é só na enfermagem. Perfeito. Então,
E até mesmo como que, assim, as universidades, elas podem contribuir com isso? Porque você falou sobre muitas questões de tecnologia, novos aparatos. Como que funciona isso dentro do ambiente acadêmico? O que eu fiquei pensando, você trouxe o relato de que foi na hora, assim, que você teve o contato com as novas tecnologias e teve que aprender na raça mesmo. Mas como que isso é abordado hoje dentro do meio acadêmico? A gente sempre lembra de como a gente, por exemplo, enquanto professora, né? Eu acho que uma coisa bem importante é você, às vezes, ter professores um pouco mais experientes, né? Que eles conseguem ver que isso não é uma ferramenta ruim, né? Não é exatamente uma coisa ruim a tecnologia, né? Mas eu acho que é muito, muito pouco abordado ainda. Eu acho que a gente aborda muito pouco os instrumentos tecnológicos que a gente tem, né? Eu acho que porque a realidade aqui, ela ainda não é tão tecnológica, mas todas as tecnologias que a gente usa hoje, ela é abordada em sala de aula. Legal. Né? Então, a gente aborda no infarto, que tecnologia é usada para resolver infarto, né? Na terapia intensiva, que instrumentos são utilizados. A gente apresenta todas essas tecnologias que hoje existem para os alunos. Eles sabem, né? Dentro do possível, né? A gente apresenta para eles, ou faz visita técnica, né? E tenta o máximo possível para que ele tenha contato com isso, né? Até para despertar, né? Com novas possibilidades, eu acho. E até eu sempre incentivo muito, assim, tem muitos instrumentos tecnológicos da área da saúde que quem patenteou foram enfermeiros, né? Olha. Então, por que às vezes vocês não fazem, por exemplo, um instrumento para resolver esse problema? Você encontra um problema, isso é uma oportunidade. Faz uma parceria com alguém da engenharia, com alguém do TI e monta uma nova ferramenta, né? Então, acho que isso são oportunidades. A gente hoje enxerga os problemas, mas é uma oportunidade de solução e é uma solução empreendedora, né? Acho que isso tem que lembrar. Com certeza. Isa, acho que já deu para ver que o empreendedorismo já está querendo entrar na mesa, já está né? aparecendo, tá querendo já dando vir. seu oizinho. Isso. Mas antes, tem uma questão que, né, a gente falou da produção acadêmica, né, desse envolvimento durante o aluno ali, o estágio dele na faculdade. Como que você vê essa produção acadêmica para as instituições de atendimento, né? Por exemplo, para o hospital. Tem alguma ligação direta no sentido de hospital, obter algum tipo de vantagem nesse sentido? De facilitar o atendimento? Como que essa proximidade da produção acadêmica pelo estudante ou pelo profissional já da área de enfermagem, como que isso pode ser levado lá para o ambiente de trabalho dele, né? Para o atendimento de urgência, emergência ou todas as tarefas ali dentro do hospital? Total. A importância é total, porque quando a gente faz um projeto, né, de pesquisa dentro de uma instituição, a gente tem que dar devolutiva. Essa devolutiva, ela serve de parâmetro para essa instituição modificar, né, seus protocolos, modificar sua forma de assistência. Então, a importância é que você faz uma pesquisa, você tem que ir lá dar o retorno naquela pesquisa, porque o retorno é o resultado. O resultado vai dar o retorno, né? Eu acho que isso impacta. E mais do que isso, vou te dizer uma coisa, eu falo aos meus alunos, a gente tem hoje o mestrado, a residência multiprofissional. A residência multiprofissional é a coisa mais maravilhosa, ela é muito recente, né? Tá agora nos últimos 2, 3 anos, muito recente. Na cardiologia, começou este ano, né? A residência multiprofissional, e aí temos residência em cardiologia. E por que ela é boa? Porque você vai fazer um produto a partir de um problema que você detectou na tua residência. Você vê lá na tua residência, fica lá 1 ano, 2 anos fazendo residência, e no final você produz um artigo científico, produz uma pesquisa. Mas ela é fruto daquela tua trajetória ali dentro daquela instituição, então ela já vai dar um retorno muito bom. E a gente tem várias pesquisas que modificaram a prática profissional da enfermagem. Então, a pesquisa, ela é muito boa quando ela dá o retorno para a instituição, quando o pesquisador devolve para a instituição os resultados, porque a partir deles ocorrem as mudanças. Perfeito. E como é que você acha, então, que a enfermagem ela pode se posicionar de forma mais estratégica dentro dessas equipes multidisciplinares? Vou te dizer a palavra mágica. Eu até já falei, mas eu vou repetir, que eu falo às vezes um pouco rápido. Conhecimento e atitude. Essa é a posição que você tem que ter, né? Então, como diz meu marido, fale a coisa, não importa se é verdade ou mentira, mas fale com convicção. Não estou falando que você não é para falar uma verdade, né? Mas você tem que se posicionar
né, e se posicionar com o conhecimento. Então, a tua postura, né, e o teu conhecimento, né, eu acho que é a tua posição dentro da equipe multiprofissional, porque a coisa mais maravilhosa do mundo é trabalhar com a equipe multiprofissional. Eu digo que o paciente não é de ninguém, ele é de todos, né? Hoje, ele é multifacetado. Que coisa boa, você ser paciente, tem um fono, assistente social, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, todo mundo me olhando, não sobra nada que não seja olhado, entende? Então, isso é bacana, e poder viver isso é bacana, aplicar isso é bacana, então tem que realmente ter esse olhar, sabe? Eu não tenho que afastar os outros profissionais porque eu estou brigando por espaço de atividades ou de, né, alguns protocolos, não, eu tenho que agregar. Né? A gente dizia antes que era assim, o paciente do doutor fulano de tal. Hoje é o paciente, é o seu João, o seu Manuel. Ele é de todos, ele não é mais de ninguém, ele é de todos. Mesmo porque ele não pode ser de ninguém, né? Ele está lá, ele é da família dele, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que mudou muito. E olha que eu estou falando de uma geração que não era assim. Eu acho que eu sou a geração mais impactada, porque eu vim da Idade da Pedra e fui parar no meio digital, né? Então, é muita diferença, a gente viveu muita coisa, né? Por isso que os alunos falam, professora, escreve um livro. Teria muita coisa para falar, como a gente cresce dentro disso. E as pessoas dizem, eu não posso mudar porque eu sou assim, né? Às vezes assim, esse aqui sempre foi assim aqui nesse hospital, né? Sempre fizemos isso. Não importa se sempre fez, se sempre foi errado, é hora de mudar, é hora de agregar novas coisas, né? Então, eu agreguei muita coisa ao longo desses anos. Então, acho que é isso. Acho que é a tua atitude, o teu comportamento e o teu conhecimento, que faz parte da formação do aluno. Então, quando o aluno se forma assim, ele já chega bem posicionado no mercado de trabalho. Com certeza. Muito interessante. Muito bom. Podemos voltar, então, e deixar o tema empreender chegar na mesa? Podemos? Eu acho que aqui a gente consegue conversar mais um pouquinho, né? Então, falando do aluno, né? Tá ali na sala de aula, na universidade, ele tem o sonho de realizar essa prática dentro da área da saúde, ele quer ser um enfermeiro, ela quer ser uma enfermeira. Como que ela pode suprir, às vezes, talvez uma questão financeira da área com o empreendedorismo? Como que tu vê essa chegada do empreendedorismo para esse profissional da área da saúde? Eu acho maravilhosa. É mais uma porta que se abre. Eu acho que é uma grande área que se deve utilizar. E também uma grande complementação financeira, né? Então, a enfermagem é conhecida por seus baixos salários, né? Então, insuficientes pela carga de trabalho que ela executa, né? Então, normalmente, a pessoa tem 2 empregos para suprir essa falta, né? Mas o empreendedorismo, ele num espaço menor de tempo e com menos despesa de tempo, você investe menos tempo, você tem talvez um retorno melhor, né? E hoje a gente tem muitas áreas para empreender, né? Eu acho que a estética é a área que todo mundo fala, mas essa é só mais uma área que vários outros profissionais também empreendem, né? Mas nós temos, por exemplo, home care, né? Os cuidados domiciliares, nós temos o lar de idosos, né? Que também são proprietários de enfermeiras. Nós temos transporte de pacientes que também são, né? Então, a pessoa tem uma ambulância e ela transporta os pacientes. Então, nós temos até, eu falei hoje, né? Tem uma estomoterapia, né? Que é uma área da enfermagem, que é relacionada a curativos e a cuidados de feridas, né? Isso é do enfermeiro mesmo. Então, tem muita tecnologia e está avançando muito nessa área. O enfermeiro, ele avalia a ferida, ele faz o curativo em casa, ele vai, né, orienta. Então, são valores muito representativos, assim, que a pessoa recebe quando ela está empreendendo nessa área. Então, eu dou o maior apoio, acho que, né, é um bom canal, né, é um bom acréscimo, né, na sua renda financeira, né. Diria que talvez o sócio deveria ser um economista ou um administrador. Assim a gente complementa, Complementa, porque na área da saúde a gente é formado como enfermeiro generalista e não tem muito essa visão, tem de gestão, mas não de gestão financeira, né? Então, esse planejamento financeiro, essa organização financeira, talvez o melhor sócio seja, né, ou um marido economista, ou um marido administrador, ou um sócio que seja, né, dessa área, porque acho que isso é um bom casamento, né?
Então, para o negócio dar certo. E a gente tem vários relatos, né, dessa área de que é muito sucesso. Perfeito. Acho que a gente pode ir encaminhando para o final, mas antes disso, tem uma pergunta que a gente costuma fazer sempre para os convidados. Pode fazer, Isa? Então, a gente queria saber o que você falaria se você tivesse ali um alcance nível mundial, que fé que o podcast vai atingir, né? Mas não somente para os estudantes, acho que qualquer profissional da área da saúde, seja ingressante ou já formado, ou que já também está ali há muitos anos de profissão, é uma dica, uma mensagem valiosa que você poderia estar oferecendo pra gente. Sou eu falando, né? Então, eu digo assim, amplie o seu conhecimento, estude, seja a pessoa mais científica que você puder ser. Porque, já diziam nossos avós, estuda para ser alguém, né? Então, eu acho que estude, faça a sua formação, não espere receber nada de ninguém, faça você mesmo, porque você chega longe. E para os alunos eu digo isso, ainda falei hoje em sala de aula, né? Que a gente fala isso, né? Acho que estudar, o campo se abre para você, as coisas aparecem para você, os empregos aparecem, as ideias aparecem. Se você estuda, você lê, se você lê, você tem ideias, você, né, planeja coisas que podem acontecer. E eu acho que... E a gente sempre está como suporte atrás, né? O professor nunca desaparece, ele está sempre naquele mesmo lugar, né? Então, eu tenho vários alunos que empreenderam e que voltam, ou que né, conseguiram um emprego e têm dúvidas e voltam. Então, a gente sempre tem essa ligação ainda, né? Mas o que eu diria é isso. Acho que você tem que estudar, ter conhecimento e que não há limite para você chegar a lugar nenhum com o conhecimento. Isso para qualquer área, acho que na enfermagem também. Perfeito. Eu acho que a gente realmente, assim, eu me sinto com uma gratidão enorme de estar aqui presente, escutar tanta experiência e principalmente voltado para esse aspecto de que a gente não tem limite, né? Não então, tem. A gente pode conquistar o mundo que está lá fora. A gente se limita, eu acho, Isso. que às vezes a gente se limita, não posso isso, não consigo isso. A gente se limita, né? Mas não tem limite. Eu saio daqui com essa frase, então, né, sem limite mesmo, porque com conhecimento, com atitude e movendo as nossas habilidades, a gente pode chegar onde a gente quer, né? Exatamente. E às vezes a vida surpreende um pouco com oportunidades, né? Que a gente não espera. Fica esperto, fica ligado que as coisas aparecem, isso. né? Então, acho que a gente pode agradecer, né? Realmente muito obrigado pela tua presença, por estar compartilhando toda essa tua experiência de tantos anos, né, na batalha à frente da saúde. A galera que acompanha o nosso podcast é um pessoal que realmente gosta desse tipo de conversa e acredito que cumprimos a nossa missão hoje aqui. Por isso, muito obrigado. Isso aí como um mimo, um agradecimento pela tua participação. Muito obrigada. Para você tomar um café, um chá. Adoro café. À vontade. Que carinho, que bacana. Perfeito. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada mesmo, professora. E uma dúvida, quem quiser te acompanhar, como que a gente consegue ter acesso a você? É somente na sala de aula? Você tem rede social? Os artigos também são maravilhosos, a gente tem uma boa pesquisada e não somente para as pessoas da área, mas para ampliar o conhecimento, como você falou, acho que é super interessante. Então, a gente queria saber onde que a gente pode te achar. No Instagram, pode me procurar se quiser, ou na universidade sempre também. Então, Perfeito. Não tem problema. Pode a gente deixa o contato aqui depois. Isso, deixamos o arroba na descrição do vídeo, para a gente ter esse contato mais próximo de você. À vontade. Vamos para os mitos e verdades para a gente bem encerrar nosso episódio de hoje? Bora lá. Podemos? Podemos. Começa ou você começa? Pode começar. Então vamos lá. Mito ou verdade? Realizar manobra no peito de alguém durante uma parada cardíaca sempre ajuda? Verdade. Muito bem. Certo. O infarto agudo do miocárdio ocorre apenas em pessoas em idades mais avançadas? Mito. Acho que a gente respondeu durante o podcast, né? Mas sempre bom lembrar, né? O óbvio precisa ser dito. Então... Uma questão interessante que eu acho que então a gente pode complementar a pergunta também foi mencionado, mas eu acho que é super importante a gente reforçar sobre a prevenção, de, por exemplo, do infarto. Como que a gente pode se precaver para que isso não venha a cometer?
eu sempre digo assim, se os fatores que desencadeiam são os fatores que devem ser evitados. Então, o estresse deve ser evitado, a alimentação saudável deve ser, né, deve ser priorizada, as dislipidemias, que são as gorduras, né, evitar, né, essas gorduras que a gente às vezes ingere. Então, ler rótulo de alimento não é problema nenhum, a gente tem que ler rótulo de alimento e conhecer, né? E uma atividade física, que ao mesmo tempo que ela libera endorfinas, ela te deixa mais tranquila, mais relaxada e diminui bastante o estresse. Então, se você focar o teu estresse numa atividade física diária, né, que seja uma atividade talvez não de grande impacto, mas uma caminhada, uma corrida, uma natação, né, outras, futebol que seja, mas uma atividade regular. Né? Perfeito. Regular. E menopausa, eleva a chance de ter um infarto? Mito. Enfermeiros têm autoridade para prescrever medicamentos em situações de emergência para atendimento de pacientes com sintomas de infarto agudo do miocárdio? Mito. Vamos para a última, então? Bora lá. Uma forte emoção pode desencadear um infarto? Verdade, pode sim, pode. Né? Já tem vários relatos de emoções que deram infarto, né? As emoções boas ou emoções, às vezes, trágicas, né? Sim. Era isso por hoje. É isso. Muito obrigado pela tua companhia, por estar Eu aqui, a galera que está sempre no apoio. Sim, vai ter Muito obrigada. Espero ter atendido as expectativas de vocês. Superou, Nossa, professora. Muito obrigada bom. mesmo. Obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de todos. As nossas redes sociais, como o Ruth falou no início, vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, assim como as redes sociais da professora. Sim. Então tá bom. Obrigada, Obrigada. pessoal. Até Até mais. mais.